todos os testemunhos, né? É interessante que precisa vir o primeiro, né? E depois flui. E você vê quantos testemunhos maravilhosos e o quanto o Senhor tem feito no nosso meio. E isso é um motivo de muita alegria, é um motivo realmente de celebrarmos ao Senhor, porque o Senhor tem feito uma revolução aqui nesse local. O Senhor tem realmente mudado a história desta igreja. E eu louvo ao Senhor por da igreja de Marlborough, né? O Senhor tem realmente mudado e tem operado. Queridos, nessa noite eu gostaria de cumprimentar os nossos visitantes. Nós temos nos visitando hoje a irmã Madalena. Faz assim com a mão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Temos também nos visitando o nosso irmão Geraldo Gomes. O Geraldo já é um visitante quase que contínuo aqui, viu, querido? Deus abençoe em nome de Jesus. Temos nosso querido pastor Renato e a família toda aqui de Chelsea. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. É uma satisfação ter vocês conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o pastor Daniel pediu para eu estar avisando nessa noite que ele não está presente, como vocês veem, né? Porque ele está ministrando a escola de libertação em New Orleans. Então, ele fez essa viagem e daí ele pediu para eu ministrar, né? Então, hoje, quem me ama aí, irmão? Aleluia. Aleluia. Então, você que me ama, ajuda o seu irmão hoje, amém? Porque é uma responsabilidade muito grande. E o pastor está ali, né, ministrando a palavra do Senhor, ministrando a escola de libertação naquele local. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoá-lo de maneira poderosa. E ele pediu para refrisar que na quarta-feira ele estará novamente conosco e que você possa estar aqui para o nosso culto de quarta-feira. Os avisos são o culto de quarta-feira e temos também o nosso culto aos domingos, que você possa estar e que você também possa estar convidando alguém para estar juntamente conosco, celebrando e adorando ao Senhor. Coloquei meu telefone aqui porque justo hoje o relógio mudou ali e eu fiquei sem saber a hora. Eu falei assim, meu Deus, será que esse relógio vai parar? Eu vou poder pregar umas 2 horas hoje? Aleluia. Mas é uma satisfação, querido, porque o Senhor realmente tem mudado as nossas vidas, o Senhor tem feito milagres. Hoje, ouvindo o Fernando aqui falar que ele usou a autoridade de Deus, isso é maravilhoso, querido. É maravilhoso. O irmão André vindo aqui também testemunhando, eu acredito que foi a primeira vez, né, André? Deus abençoe em nome de Jesus. O Senhor tem realizado milagres na família do nosso irmão e isso é maravilhoso, viu? Deus abençoe vocês. Quero agradecer também aos Silvianos, os obreiros, André, Lélio, todos os obreiros que têm nos ajudado hoje. Deus te abençoe e continue firme nessa boa obra, que é a obra do Senhor. Gostaria que a igreja se colocasse de pé e abrisse a sua Bíblia comigo. Os irmãos já prometeram que vão ter paciência comigo hoje, não é verdade? Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra direcionada aos nossos corações. Em Salmos 40. Livro dos Salmos 40. Eu gostaria de ler alguns versículos. Aleluia. Prometo ser breve, tá, queridos? Aleluia. Isso aí é o que eu estou prometendo, né? O Espírito Santo, o que vai fazer aí é a responsabilidade dele, tá bom? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Aleluia. Fecha os seus olhos nesse momento. Aleluia. Senhor, meu Deus, nessa noite, Senhor, nós queremos te glorificar, Senhor. Meu Deus, nós te exaltamos nessa noite, papai querido. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. E cremos, ó Pai, que o Senhor vai fazer ainda muito mais, ó Pai.
Cremos, ó Pai, que o Senhor está começando uma boa obra, Senhor. Uma obra que vai dar muitos frutos, ó Pai. Uma obra que vai dar fruto a 30, 60, a 100 por um, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu apresento a vida de cada um que adentrou essas portas, ó Deus. Meu Deus, o Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada mente, o Senhor conhece cada petição, Deus. E por isso, nessa noite, Papai querido, eu te peço, Senhor, fala ao teu povo, Senhor. Eu me esvazio de todo eu nessa noite, Senhor, e te peço, me encha do teu Espírito Santo, Pai. Meu Deus, e fala com o teu povo através da tua palavra, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus agora, Pai, eu amarro todo espírito que rouba a palavra. Meu Deus, em nome de Jesus agora, Papai, que todo tampão nos ouvidos, ó Pai, toda dureza de coração, Pai. Meu Deus, todo espírito que trabalha contrário à palavra, agora eu declaro, seja desfeito agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu abençoo o teu povo para ouvir a tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu preparo em nome de Jesus, ó Pai, os corações agora, Senhor, meu Deus, que eles possam estar quebrantados, ó Pai, que eles possam estar como uma terra arada, Pai, pronta para receber a semente, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Pode se assentar. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje eu gostaria de intitular essa mensagem com o tema de tirado do charco. E é interessante porque eu amo os Salmos, né? Salmos é um livro espetacular. E o pastor Daniel tem nos ensinado muito sobre essa questão. Bem verdade que na escola de teologia eu fui ensinado que os Salmos era poesia. E o pastor tem nos ensinado que é algo profético. E realmente o Senhor fala muito através dos Salmos. E o salmo que eu li para você é de autoria de Davi. Davi foi quem escreveu esse salmo. Davi, ele escreve o Salmo 40 como uma forma de louvor e gratidão a Deus. Ele está agradecendo a Deus por aquilo que o Senhor tem realizado na vida dele. E é interessante isso porque quando eu falo de Davi, eu estou falando de um homem que ele foi ungido pelo Senhor. Eu estou falando de um homem que o Senhor escolheu, o Senhor separou. E a Bíblia diz em 1 Samuel 16, versículo 13, que tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A palavra do Senhor diz que Davi ele não era somente ungido com óleo, mas a unção do óleo fez com que o Espírito Santo se apoderasse dele. O que eu estou falando para você é que o homem que escreveu esse salmo é um homem cheio do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz também que ele foi ungido rei e em determinado momento ele passa a ser rei de Israel. Eu estou falando para você de um homem que ele foi o maior rei de Israel. Se você for hoje em Israel, você vai ver lá o tanto que o povo ainda gosta e faz menção de Davi por causa do seu reinado. O homem que eu estou falando para você é o homem que a Bíblia diz, pastor Renato, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos revela que Davi escreveu 73 dos 150 salmos. O que eu estou falando para você, ele escreveu quase a metade, queridos, dos salmos. Um homem que tinha um coração puro, um homem que tinha um coração diferenciado. E Davi era considerado segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, porque se você for olhar a história de Davi, você vai encontrar várias falhas, mas ele é considerado um homem segundo o coração de Deus pelas atitudes que ele tinha quando ele se encontrava em falha com o Senhor. Ele tinha um coração humilde, ele tinha um coração que se arrependia. Então, querida, é interessante falar sobre isso, porque Davi foi um homem chamado de Deus, foi um homem que Deus tem um propósito na vida dele. Mas essa passagem que eu li para você, quando Davi está escrevendo o Salmo 40, por mais que ele é um salmo de louvor, e nós vamos chegar na parte do louvor, preciso que você segure comigo um pouquinho nessa parte mais difícil da mensagem. A palavra está dizendo que Davi está escrevendo o Salmo 40 e ele está relatando uma dificuldade que ele está passando. O Salmo 40, ele está revelando algo íntimo dele. O Salmo 40, ele está revelando que ele estava passando por uma turbulência grandíssima, não só no reinado dele, mas na própria vida espiritual dele. A Bíblia vai falar e ele começa a dizer assim, olha, eu esperei com paciência no Senhor.
Houve um momento de espera. Eu estou falando para você de um homem ungido, de um homem que era rei de Israel, de um homem que era considerado o homem segundo o coração de Deus, mas ele está falando o seguinte: olha, teve um momento, irmão Wagner, que eu tive que esperar no Senhor, eu esperei no Senhor, e aqui eu já começo a pregar para você nessa noite, porque nós somos pessoas e seres humanos que não gostamos de esperar. Se tem alguém aí que gosta de esperar, levanta a mão assim para mim. Meu Deus, misericórdia, ninguém levantou a mão. Nós não gostamos de esperar, nós gostamos das coisas imediatas, nós gostamos das coisas rápidas, nós gostamos, eu me lembro quando eu cheguei na América, se usava muito essa expressão, gostamos do crente, de sermos crentes drive-thru, nós passamos, oramos ali rapidinho, passamos na primeira janela e já pegamos a benção e vai embora. Mas esse homem de Deus, ele está dizendo, olha, eu precisei esperar no Senhor, aleluia. E aqui eu já começo a falar para você, aleluia, que quando se fala em espera, está falando automaticamente de fé. Porque para você esperar no Senhor, você precisa ter fé que Ele vai operar algo na sua vida, que Ele vai realizar algo na sua vida, aleluia. Então se você entrou aqui nessa noite e você tem fé que o Senhor pode realizar algo na sua vida, esse é o momento para você glorificar, exaltar o nome dEle, porque Ele está na casa. E quando Ele está na casa, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno de você levantar a mão, abrir a sua boca e exaltar o nome dEle, porque Ele é Deus, aleluia. Ele vai falar, olha, eu tive que esperar, mas não foi um esperar comum, irmã Jéssica, foi um esperar no Senhor. Meu Deus, Ele não está falando que ele teve que esperar na força do braço dele. Ele não está falando que ele teve que esperar nos resultados que ele esperava, talvez do exército dele, talvez do povo que servia no palácio. Ele não está falando que ele teve que esperar no povo de Israel. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu tive que esperar no Senhor, exclusivamente, somente no Senhor, aleluia. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite, para te confrontar, é a seguinte: você tem esperado no Senhor? Meu Deus, isso é forte demais. Em que ou quem você tem esperado? Em que ou quem você tem colocado a sua confiança? A palavra do Senhor diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, aleluia. Mas nessa noite nós vamos fazer menção do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nessa noite nós viemos aqui adorar ao Senhor, nós vamos fazer menção do nome de Jesus, porque Ele está nesse local. A pergunta que eu tenho para você é, onde você tem colocado a sua confiança? Porque aonde você tem colocado a sua confiança, aí também você tem colocado a tua fé. Aonde você tem colocado, aleluia, o teu coração, aí também está o seu tesouro. A Bíblia fala que aonde o homem coloca o teu coração, ali também está o tesouro, aleluia. É interessante que esse tempo de espera, ele vai falar de um trabalhar no nosso caráter. Esse tempo de espera vai falar que nós precisamos ter a humildade de esperar no Senhor, porque Davi, talvez, ele seria praticamente hoje a posição, no mundo que nós dizemos, seria a posição do presidente dos Estados Unidos. Davi tinha homens a seus serviços, Davi tinha valentes que guerreavam por ele, Davi tinha um reino todo. E o povo gostava de Davi, eles cantavam, lembra daquela musiquinha? Saul matou milhares, Davi e seus 10 milhares, ali que foi o problema, viu? Ali que foi o problema. Davi tinha pessoas que serviam a ele, mas ele fala, olha, eu precisei esperar no Senhor. Aleluia. E aí ele vai falar o seguinte, e ele se inclinou para mim. Isso é maravilhoso demais. Ele está falando, olha, irmã Kenny, eu tive que esperar no Senhor, mas porque eu tive a humildade de esperar nele, aleluia, eu não estava esperando no governo dessa terra, eu não estava esperando, aleluia, na lei de imigração, eu não estava esperando, aleluia, no prefeito, eu não estava esperando no tribunal, eu não estava esperando na corte, eu estava esperando no Senhor, e porque eu tive a habilidade de esperar no Senhor, ele se inclinou, aleluia, ele inclinou os teus ouvidos, aleluia, e ele ouviu o meu clamor, aleluia. Meu Deus, isso é forte demais.
A irmã testemunhou aqui que ela estava em dúvida do ministério dela. Há uma semana ela está orando. Ontem o Senhor se inclinou, aleluias, os ouvidos e falou: olha, minha serva, esse é o teu chamado. Há um tempo de espera que nós precisamos entender. E aí, querido, Davi, ele está esperando. E a pergunta que eu tenho para você: como você está esperando? Sabe por quê? Porque Davi não estava esperando de qualquer maneira. Quem está comigo, diga amém. Amém. Davi não estava esperando de qualquer maneira. Ele vai nos revelar aqui que o Senhor inclinou os seus ouvidos e ouviu o quê? Ouviu o quê? Aleluia, a igreja está acordada hoje, aleluia. Ele ouviu o seu clamor, ou seja, Davi estava esperando, mas ele estava orando, aleluia. Davi estava esperando, mas ele estava clamando. Davi estava esperando, aleluia, mas os olhos dele estavam focados no Senhor. E no Salmo ele diz: eu elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor. I lift my eyes to the hills. É isso que eu queria ter falado. Eu elevo meus olhos aos montes. Davi está esperando, mas ele está esperando, orando e buscando ao Senhor. Aleluia. 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 Eu nem falei para vocês, né? Eu já estou no segundo tópico. Aleluia. Ele está esperando, mas ele está esperando no Senhor com orações e súplicas. Aleluia. Agora, no tópico 3, eu quero falar para você o seguinte: eu já fui 1 e o 2, esqueci de te avisar. Perdoa, irmão, e amém? Amém? Sinal que eu vou andar rápido aqui, tá bom? Mas no tópico 3, eu quero falar para você, olha, aonde que Davi estava nesse salmo? Davi vai nos revelar no Salmo 40 que ele estava em um lago horrível. Meu Deus. É um homem de Deus. Eu estou falando de um homem de Deus aqui, querido. Fiza na sua mente, eu estou falando de um homem de Deus. Eu estou falando de um homem chamado, um homem escolhido, um homem que desceu óleo sobre a cabeça dele. Eu estou falando para você do rei de Israel. Eu estou falando para você de um homem que quando ele tocava a sua harpa, os espíritos imundos da vida de Saul tinham que sair, porque existia a presença de Deus, existia a unção que repousava sobre a cabeça dele. Eu estou falando para você de um homem, aleluias, que Deus usou para vencer várias batalhas, mas ele está falando: olha, eu esperei no Senhor e ele ouviu o meu clamor, ele me tirou de um lago horrível. Davi está revelando que a situação dele naquele momento, aonde ele estava, não era boa. Davi estava em um lago horrível, em um charco de lodo. O que é isso, irmão Douglas? Eu fui estudar um pouquinho para ver o que é isso. Esse charco de lodo, querido, é como se fosse um pântano, é como se fosse quando você cava muito profundo e você chega ali aonde tem água. Mas aquela água ela não está apurada, ela está misturada com uma lama. E para você ter uma demonstração do que eu estou falando, você pode depois ler na sua casa, Jeremias 38, você vai ver ali quando Jeremias é lançado no calabouço, e a Bíblia vai dizer que ele é lançado, e quando ele é lançado no calabouço, ele cai ali naquela lama, e quando ele cai naquela lama, ele fica ali, e Deus levanta um homem que vai falar com o rei Zedequias e fala: olha, nós precisamos tirar ele de lá, porque se ele continuar lá nessa lama, ele vai morrer. E Jeremias é tirado de lá, e é só para você ter uma ideia, lê na sua casa depois, Jeremias 38, a partir do 6, você vai ver que se Jeremias não fosse tirado de lá, ele iria morrer. E aquele homem, ele intercede ao rei, o rei permite que ele vá lá e tira Jeremias. É basicamente esse mesmo charco de lodo que Davi está mencionando. Então, o charco de lodo, ele é basicamente um local onde se tem muita água misturada com terra, como se fosse um pântano. Para te esclarecer um pouco mais, quem aqui já viu como que se pega caranguejo? No mangue, é mais ou menos aquilo ali, que você tenta se erguer, você não consegue sair. Davi está falando o seguinte: olha, eu estava num local onde era uma lama. Ele está falando, tinha água ali parada, misturada com lama, uma região de atoleiro. Ele está falando, olha, o solo aqui é um solo que não tem estabilidade, é um solo mole. Ele está falando, olha, que poderia tentar se levantar, mas não ia conseguir, porque... Só que no caso de Jeremias, Jeremias está passando por isso literalmente. Jeremias realmente foi pego e foi jogado lá dentro daquele calabouço e ficou lá dentro daquela lama. Agora, no caso de Davi,
Davi não está fisicamente, aleluia, vira para as pessoas e fala, Davi não está fisicamente, aleluia, dentro desse lago de lama aí. Então, a Bíblia me dá uma conotação de que o que Davi está relatando aqui foi uma crise existencial, espiritual que ele estava passando. Esse lago que ele está falando aqui, essa situação que ele está passando no reinado, na vida pessoal dele, não era uma situação física, era uma situação espiritual. Aleluia, quem está comigo diga amém. E Davi, ele está relatando a agonia e o estado do espírito dele. Meu Deus. Quantas vezes, aleluias, nós nos encontramos nesse mesmo lugar, nesse mesmo charco de lama, de lodo, nesse mesmo local. E quando eu falo nós nos encontramos, eu não estou falando de você, pessoa física, eu estou falando do teu espírito, aleluia. Porque nós somos corpo, alma e espírito, e tem hora que o corpo está muito bem, o corpo está bem vestido, o corpo está bem cuidado, aleluia. Tem vezes que o sentimento está tudo bagunçado, mas você não consegue descrever quando você olha o corpo, porque o corpo está todo cuidado. Mas eu estou pregando hoje o seu espírito, eu não estou ministrando hoje a sua carne, eu não estou ministrando hoje nas questões almáticas da sua vida, eu estou ministrando hoje ao seu espírito. E Davi estava falando, olha, o meu espírito estava numa situação, ele estava num charco de lodo, aleluia. Davi está falando, olha, eu estava numa situação que eu estava para morrer. É basicamente isso que Davi está falando, porque é similar à questão de Jeremias. Lá em Jeremias você vai falar, se não tirasse ele, ele ia morrer. E a Bíblia está relatando que ele está clamando ao Senhor. Eu esperei com paciência, aleluia, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso é muito forte, querido. Isso é muito forte. Agora, Douglas, além dessa lama e dessa coisa toda, que esse atoleiro que você explicou aqui, aí, o que é esse lago terrível? O que é esse charco de lodo? O charco de lodo, querido, nada mais é do que uma região espiritual. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. O charco de lodo, ele é uma região espiritual, aonde muitas das vezes o nosso espírito, quando ele se senta, quando ele se deita, quando ele desfalece, e você menos percebe, você está lá no charco de lodo. O charco de lodo, ele é uma região espiritual, e existem espíritos que atuam nesse local. E aqui eu listei para você alguns, para que você possa compreender comigo. Nós, seres humanos, somos cheios de questões almáticas. Talvez por isso que Deus quer salvar a alma, porque seja talvez a coisa mais problemática dentro de nós. Nós somos corpo, alma e espírito. A única forma de Deus comunicar com você é através do... A única forma de Deus comunicar com você é através do espírito, ok? Então Deus não vai falar com a alma, aleluia. Deus não vai ficar falando com o meu corpo. Deus vai falar com o espírito, aleluia. E o inimigo sabe que se ele conseguir lançar o teu espírito num charco de lodo, você está sem defesa, você está parado, você parou na caminhada. Você acha que é de propósito que o inimigo tem essa estratégia de manter as pessoas dentro da igreja, mas manter elas não orando e não lendo a Bíblia? Você acha que o inimigo não sabe o que ele está fazendo? Realmente? Será que não seria muita ingenuidade minha pensar, poxa, eu sirvo a Deus há 20 anos, mas eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não tenho uma vida de oração, eu não busco pelo menos ter essa vida de oração? Porque o inimigo entende o seguinte, que se você não ora e você não lê a palavra de Deus, você não tem essa vida de oração, it's okay for you to come to church. É ok você vir na igreja, é ok você estar vindo na igreja. Aliás, deixa eu te dizer, não quero te assustar, talvez ele até prefira te manter aqui, porque ele te dá um falso entendimento que tudo está bem com você, está tudo ok com você, mas quando vai lá na corte celestial e vai olhar a sua vida, quando vai olhar Douglas Washington Amorim, vai optar lá no charco. Então é um tempo que a gente precisa entender que existem espíritos malignos que trabalham o tempo todo com a intenção de lançar o nosso espírito, e aqui eu estou falando do seu espírito, do espírito do homem, do espírito que Deus colocou em você, em um charco de lodo, porque se ele te colocar lá, você está em um local instável, se ele te colocar lá, você está em um local movediço, você não tem sustentabilidade, se ele te colocar lá, ele para a sua caminhada. E esses espíritos, muitas das vezes, eles são espíritos que atuam na área sentimental.
Ah, meu Deus, pessoas almáticas agora, segura um pouquinho comigo. Quem está comigo, diga amém. Ele trabalha nessa área. Porque a pessoa sentimental, automaticamente, ela já sofre mais. Porque ela é muito sentimental. Você quer ver? Reúne um monte de mulher e prega sobre Jesus, sobre a crucificação. Quando você chegar na via sacra, nos cravos, as mulheres já vão estar chorando, irmão. É verdade. Porque naturalmente a mulher já é mais sentimental do que o homem. Agora, quando você vai pregar para o homem, ele já fala, será que isso é verdade mesmo? Porque aí já é outro espírito. É o espírito da dúvida. Vai notando aqui comigo. Então, lá no charco de lodo, existem espíritos que querem te conduzir lá. Então, o primeiro que eu listei aqui são os espíritos que atuam na área dos sentimentos. Por isso, eu preciso cuidar dos meus sentimentos. Eu preciso, urgentemente, tratar as minhas questões almáticas. Depois que o pastor Daniel assumiu, eu fui aprender muito sobre a ofensa. O segundo espírito que eu listei aqui é o espírito da ofensa. O espírito da ofensa, quando ele te ofende, ele te joga lá rapidinho. Tá bem? Ele te joga lá rapidinho. Porque se você entra em estágio de ofensa, você perde a autoridade espiritual. Se você perde a autoridade espiritual, como que você atua? Contra os inimigos. Não, eu tenho legalidade ali. Eu tenho legalidade porque ali existe a ofensa. O terceiro que eu listei aqui são espíritos que ainda têm legalidade em nós por causa das heranças espirituais, familiares. Ah, Douglas, mas eu estou na beira. Eu sei que, mas às vezes tem coisa que está vindo lá de trás. E você precisa orar, e você precisa buscar Deus para você se libertar disso, para você romper com a legalidade do inimigo, para que você possa sair desse charco de lodo. A quarta coisa que eu listei aqui, querido, e no charco, como eu mencionei para vocês, é um local de instabilidade. Existem espíritos malignos que eles trabalham na instabilidade. Ele quer tirar a sua estabilidade de qualquer maneira. O que é isso? Vou explicar para vocês. Tem um dia que eu estou 80% na asa do Espírito, irmão. E eu estou voando na asa do Espírito. Ah, mistério, terra, e aquela coisa toda, e sapato. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas no outro dia, você está lá embaixo. E você está triste. E você está em depressão. Eu nunca vi falar de tanta depressão dentro da igreja na minha vida, nessa história. Eu nunca vi. Aleluia, mas eu quero te falar uma coisa, tem um Deus, aleluia, porque a medicina, aleluia, ela fala que a depressão é uma doença, e se ela tem a categoria de doença, eu quero te dizer nessa noite, tem um Deus, aleluia, nos céus, aleluia, que através do Filho dele, ele cura doença, aleluia, ele cura, ele liberta, ele batiza, ele transforma a sua vida, ele te tira do charco de lodo, ele te tira da depressão, aleluia, ele te tira da tristeza, ele te tira da vontade de suicidar, ele muda a sua história, aleluia. Tem um Deus, fala para a pessoa do seu lado, tem um Deus, meu Deus, aleluia. Então existe essa instabilidade espiritual, às vezes você está buscando a Deus, tem um dia que você ora, tem um dia que você não ora, tem um dia que você busca, tem um dia que você não busca, e é interessante isso, porque para o inimigo isso é uma grande vantagem, porque não há constância naquilo que você está fazendo. É preciso ter uma constância naquilo que você está fazendo. É preciso buscar com a constância. Tem um espírito que ele trabalhou muito na minha vida, e eu estou aqui falando para vocês, porque eu já entreguei ele na corte celestial, estou liberto, graças a Deus. Aleluia, o espírito da dúvida e confusão na mente. Querido, você quer saber uma coisa mais difícil do ser humano, é conseguir parar a mente. Como o pastor costuma dizer que a nossa mente ela é muito inteligente, ela é cheia das ideias. Querido, eu lembro dias que eu dormia e quando eu acordava de manhã parecia que eu tinha trabalhado a noite toda, a minha mente não tinha parado. Eu comecei a fazer uma oração muito séria, eu falei, Senhor, eu estou te pedindo para slow down a minha mente, eu estou te pedindo para o Senhor fazer com que a minha mente funcione um pouco mais devagar, para quando eu deitar na cama, eu ter o prazer que está escrito em Salmos 4, em paz me deitarei, logo pegarei no sono, porque o Senhor é meu Deus. O que eu estou falando para você é que o inimigo, ele trabalha na nossa mente trazendo confusão, ele trabalha na nossa mente trazendo o espírito de dúvida. E que é isso? Como que esse espírito de dúvida trabalha? Eu vou te explicar aqui agora. A não ser que eu sou o único rebelde da igreja. Mas teve coisas que eu já vi acontecer. Será que Deus está nesse negócio aí mesmo?
E aí, quando você fala isso, inconsequentemente você abriu uma porta. Meu Deus. E aí os milagres que Deus já quer realizar na sua vida, Ele já não tem como realizar, porque tem o espírito da dúvida no seu coração. Ah, meu Deus, o milagre que o Senhor quer fazer em você, Ele já não tem como fazer, porque na sua mente há confusão. Será que isso é verdade? Será que aquilo é mentira? Será que aquilo, e isso, e aquilo outro, e aquele outro? E Deus, querido, Ele não habita no meio da confusão. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus reto. Deus é um Deus justo, aleluia. Deus é um Deus correto, aleluia. Deus, Ele tem um caminho reto. Ele endireita os nossos caminhos, porque os nossos caminhos são tortuosos. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, uma das funções que Ele exerce é endireitar os nossos caminhos. Quem está comigo, diga amém. Outro espírito que eu tive que entregar na corte celestial. Daqui a pouco os irmãos vão orar por mim, né? Porque mesmo ouvindo esse tanto de mensagem abençoada, mesmo ouvindo esse monte de coisa, o pastor, eu consegui superar isso depois de quase 5, 6 meses que o pastor estava ministrando aqui, a questão dos paradigmas. Existe um espírito que ele trabalha diretamente nos seus paradigmas. O que é o paradigma, Douglas? Ele é exatamente a lente como você vê as coisas. E aí você já determinou, não, mas eu vi, mas eu sirvo a Deus, é assim, ó. A gente faz é assim. E aí você vê uma pessoa fazendo diferente, ou uma forma diferente, você começa a questionar na sua mente, e aí os seus paradigmas, esse espírito, ele tem a intenção de não permitir que os seus paradigmas sejam quebrados. Que é o que o pastor sempre fala aqui, nasci assim, aprendi assim, não vou mudar e vou morrer assim, e vai para o inferno desse jeito. Porque quando você abre esse caminho para esse Espírito, o Espírito Santo está ali martelando na sua mente. Ele está martelando, tentando mudar a sua visão, tentando te revelar, tentando abrir os seus olhos, tentando te mostrar. Mas como existe o espírito da dúvida, o espírito da confusão, você continua travado nos seus paradigmas. E esses espíritos todos que eu falei para você aqui agora, eles são responsáveis por manter você dentro do charco de lodo. Aleluia. Eu não queria falar isso, mas é muito pesado, mas honestamente, deixa eu te dizer algo. Honestamente. Tem muita coisa em nós, que faz com que o nosso espírito fique preso num charco de lodo. E eu preciso que o Senhor me liberte disso, aleluia. Eu estou falando para você, querido, porque o Senhor tem mudado a minha vida, o Senhor tem me reconstruído. Tem um hino aí que está agora até popular que fala, me refaz. Eu sou esse hino aí completo, querido. Dá uma ouvida nele depois, você vai me falar. Eu estou nesse hino aí por inteiro, porque o Senhor está refazendo as minhas estruturas, Ele está refazendo os meus pensamentos, Ele está mudando os meus paradigmas, Ele está mudando o meu modo de pensar, Ele está revelando coisas para mim, Ele está abrindo portas aonde eu não via antes. Agora eu tenho orado e falado, Senhor, vai tirando as escamas dos meus olhos, vai tirando todo o véu que está impedindo, e o Senhor está fazendo isso, o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa, mas eu preciso primeiro ter a humildade e querer que o Senhor me tire de lá. Eu preciso querer. Então hoje eu quero falar para você uma coisa, olha, eu não tenho tempo mais para ficar no charco de lodo. Eu não sei você, não sei como você entrou aqui, eu não sei da sua vida, eu não sei da sua história por completo, mas deixa eu te dizer algo, eu já não tenho tempo mais para estar lá, eu já não tenho tempo mais para perder em estar no charco de lodo, eu já não tenho tempo mais para espírito de dúvida, para espírito de confusão, eu já não tenho tempo mais para espírito de contenda, eu já não tenho tempo mais para espírito de ficar na igreja e não estar crendo naquilo que está acontecendo. Eu decidi para a minha vida o seguinte, que ou Deus muda a minha vida e muda a minha história e me arranca de lá, ou então eu não ia servir mais a Deus. Eu falei isso para Deus. Aí Deus falou, meu filho, como eu tenho um projeto na sua vida, né? E eu falei para Deus, Senhor, eu estou falando tudo isso, mas eu vou te pedir uma coisa, defende o seu projeto na minha vida. E aí Deus preferiu mudar a minha história, e mudar a minha vida, e mudar a minha visão, e mudar tudo aquilo que Ele precisava mudar. E ainda tem mais coisa para mudar, eu vou ficar caladinho, porque senão depois os irmãos escandalizam, não é verdade? Irmãos. Mas nessa noite eu quero confessar para você, querido, que são realmente espíritos malignos que nos prendem nos charcos de lodo da nossa vida. E talvez você está igual a eu,
que já conseguiu andar um pouquinho. E o Senhor já me tirou de lá, o Senhor já está fazendo a obra. Aleluia, eu louvo a Deus por isso. Mas o Senhor me chamou a atenção quando eu estava pensando nessa mensagem, o Senhor ministrou no meu coração, e o Senhor falava: Douglas, mas existem pessoas que ela já está saindo desse charco, mas existem áreas específicas. Hoje eu quero orar por áreas específicas que você precisa let it go, você precisa abrir mão. Querido, tem áreas específicas na nossa vida que nós precisamos abrir mão. A área mais difícil talvez é a área do perdão. A área mais difícil talvez é a área... O Senhor me revelou uma área, querido, para você pensar nisso que o Senhor me revelou. O Senhor me revelou a área da finança. E quando o Senhor me revelou isso, Ele não estava falando da finança das pessoas que estão em dificuldade e não tendo a finança, porque Ele é nosso provedor, Ele vai prover para quem não está tendo, correto? Ele estava me falando da finança de quem tem, soberjando. Ele falou: Douglas, tem muito crente que tem soberjando e o que está sobrando está prendendo ele lá dentro. Porque aonde está o tesouro, ali está o seu coração. E o Senhor começou a falar comigo sobre entrega, querido. Entrega para o Senhor, querido, é entregar totalmente ao Senhor. Toda vez que eu peco, eu sou uma bênção, querido. Minha menininha agora está treinando, ela chega, acorda, irmão, pai, bênção. Deus te abençoe. Ela fala: pai, você é uma bênção. Eu falo: Jesus, muito obrigado. Mas o que eu estou falando para você é que ainda tem áreas da nossa vida que nós precisamos sujeitá-las ao Senhor. Meu Deus, isso é difícil demais. Isso é difícil demais. Por isso que o jovem rico teve uma grande dificuldade. Na hora que o Espírito Santo de Deus me revelou aquilo, ele trouxe a passagem do jovem rico, porque a questão dele não é porque ele não tinha provisão, ele tinha provisão, era demais. A questão dele não é porque ele não estava num lugar abençoado. Aliás, ele estava numa terra que emana leite e mel, que ganhava em dólar. Ele estava numa terra, irmã, aleluia, que tinha carro com rir e quentinho. Ele estava numa terra que tinha ar-condicionado no verão. Ele estava numa terra, aleluia, que tinha uma casa maravilhosa, as coisas tudo abençoado. Mas quando falou para ele: larga isso tudo e se entrega ao Senhor, ele achou aquilo muito pesado. O Senhor me falou sobre o Espírito que atua nas finanças, mas nas finanças que estão sobrando. Porque a pessoa é tão abençoada, é tão abençoada, é tão abençoada, quando Deus pede aquilo, ela não entrega ao Senhor. E aí isso mantém a pessoa lá no charco. E a pessoa está lá. Eu preciso aprender, aleluia, a orar e a buscar ao Senhor. Um dos maiores motivos porque nós às vezes nos encontramos lá, ou alguma área da nossa vida está lá, é por causa da fraqueza do espírito humano. Existe uma fraqueza no nosso espírito. Eu começo a orar, eu oro até bem, mas aí depois eu paro. Eu começo a fazer, eu faço até bem, mas aí depois eu desisto. Quem aqui já desistiu de algum curso aí? Nem que seja de datilografia, querido, que eu também desisti, para você não ficar, deixar eu sozinho. Quem é da época da datilografia aí, da glória a Deus? Deus está revelando a idade dos irmãos aí, aleluia. Não é verdade? Meu Deus. Mas nessa noite é uma noite que eu vim ministrar o seu espírito, dizer que nós precisamos levantar o nosso espírito, aleluia. Você precisa colocar o teu espírito de pé, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: olha, coloca-te de pé e falarei contigo. É um tempo que o Senhor quer que você se coloque de pé, aleluia. E eu estou falando do teu espírito, porque se você colocar o teu espírito de pé, ele vai controlar a tua alma. Se você colocar o teu espírito de pé, ele vai controlar a tua alma e o seu corpo. Muito dos problemas que nós enfrentamos, nós pensamos que são coisas seculares. Na realidade é porque o espírito está no charco de lodo. Porque se você alinhar o seu espírito, aleluia, a vida matrimonial vai ter que se alinhar. Se você alinhar o seu espírito, aleluia, as finanças vão ter que se alinhar. Se você alinhar o seu espírito, tudo ao derredor vai ter que se alinhar, aleluia. Agora a Bíblia está falando que Davi estava esperando, irmã Kenny, mas ele estava o quê? Clamando. Então ele estava orando, amém? Quem concorda comigo que Davi estava orando? Aleluia. Aleluia. Se eu errar aqui, vocês me corrigem, irmão. Deixa eu pregar heresia, não. Misericórdia. Agora, presta atenção. Existe uma dificuldade em orar. Meu Deus. E o pastor Daniel, ele falava sobre isso aqui. E eu ficava: meu Deus, o pastor Daniel fala que ele tem o prazer de orar. Ele tem o prazer de orar, ele gosta de orar. Eu falei: meu Deus, como que eu vou entender esse homem? Porque esse homem gosta de orar. E é difícil mesmo, querido. Só que eu aprendi que você precisa sujeitar a sua vida a Deus. E Tiago 4 fala assim: olha, sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá
de vós. Agora pergunta para mim, pregador, como que eu faço para resistir o diabo? Na oração. Pastor Yang Shu estava falando o seguinte, olha, você vai começar a orar, e quando você começar a orar, você vai sentir uma dificuldade, porque o inimigo vai se levantar, aleluias, mas se você continuar orando, aleluias, ele vai ter que sair, aleluias, porque você precisa resistir ao inimigo na oração, aleluias. Não é resistir o inimigo pregando para a igreja, não é resistir o inimigo na manifestação dos dons, é resistir o inimigo na oração, porque quando você orar, essa palavra que eu li para você que está em Tiago 4:7, ela vai se cumprir na sua vida. Eu sujeitei ao Senhor, aleluias, eu resisti ao diabo na oração, e ele vai ter que fugir de vós, aleluias, aleluia. Douglas, mas como eu consigo esse prazer de orar? Agora eu vou falar para você que é simples, né? Porque eu recebi, então. Quando a gente recebe, fica simples, não é verdade? Mas, irmão, eu estava orando muito forçado, eu testemunhei para os irmãos que tinham passado. O Senhor tem feito uma obra muito grande na minha vida. Tem anos que eu clamo pelo batismo com o Espírito Santo. Mas de um tempo para cá eu mudei a minha oração, e por eu mudar a oração, o Senhor respondeu de maneira precisa. E como que eu faço para resistir? Como que eu faço para adquirir essa vontade de orar, esse desejo? Querido, quando você está com fome, e você passa perto do restaurante, está lá o cheiro de picanha, com vinagrete, farofa, um arrozinho branco. O que você sente? Não, mas assim, você vai parar lá para comer. Você sente vontade de? A vontade de orar é a mesma coisa. É difícil explicar assim, mas é só a pessoa vivendo. Mas é isso. Você vai ter vontade. Irmão, eu estou falando que vocês não estão me entendendo o que eu estou falando. Eu acordei com vontade de orar. Eu achei a coisa mais estranha do mundo. Mas eu acordei com vontade de orar. A minha mulher, eu não sei como é que ela está lá, quer dizer, eu sei como ela está, mas eu não sei o que ela está pensando. Porque eu falei, não, eu estou só pegando um copo de água aqui e estou indo orar. Ela, tá aí, amém, deixa ir. Então, querido, como que eu adquiro essa... A única coisa que eu mudei na minha oração, eu passei a orar Lucas 11:13, que diz assim, ora, se vós que sois maus, ou ora, vós que sois homens maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o seu Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E aí eu comecei a orar, Senhor, a tua palavra está dizendo, aleluia, que se eu quiser, o Senhor vai me dar o Espírito Santo, aleluia. O pastor falou que tem um desejo de orar, existe uma vontade de orar, eu não conheço isso, eu estou orando aqui forçado, mas a tua palavra está dizendo que se eu pedir o Espírito Santo, o Senhor vai me dar. Aleluia. E na segunda-feira retrasada, o Senhor me tocou lá na minha casa, no meu quarto, eu sozinho. E eu já tinha orado naquele dia, o meu período, e aí eu fui lá e fui orar de novo, e a oração foi a oração, não é fácil o que eu quero dizer, mas foi aquela oração prazerosa. Então eu preciso orar, querido, eu preciso orar. E o Senhor falava no meu coração que você tem esse desejo de orar. Agora veja bem, Filipenses 2:13 fala o seguinte, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, meu Deus, quem está comigo diga amém. Porque é Deus, aleluia, é Deus que efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Eu não sei como que eu vou te explicar isso aqui, mas Deus colocou um desejo no meu coração, porque esse povo estava falando, tem que orar, o povo estava falando isso, eu comecei a ter aquele desejo, mas teve um momento que Deus aumentou, Ele aumentou esse desejo de orar, aleluia, Ele não só aumentou o desejo, mas como também Ele operou também a vontade dEle na minha vida. Aleluia. Se você me perguntar se eu estou entendendo o que eu estou falando em língua, eu não estou entendendo, mas eu estou falando. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. Pode parecer engraçado, mas é que você não sabe os anos que tem, tá? Glória a Deus. Deixa eu dar sequência aqui, eu não posso perder no horário. Aleluia. Aleluia. Eu preciso orar, querido. A única forma de sair do charco de lodo é orando. Só que, como no início da oração é difícil, e é uma coisa um pouco mecânica, você vai e desiste. Porque quando você ora, o inimigo se levanta e você desiste, aí ele obteve vitória. Você continua no charco do mesmo jeito. Então eu queria ministrar na sua vida hoje, no seu espírito, para você manter a oração quando ela se tornar um pouco difícil. Você vai manter, você vai orar. Você orou 15 minutos. Teve esses dias, irmão, eu estava orando, depois dos 40 minutos que a oração ficou uma benção. Falei, Jesus, mas já está quase terminando o tempo aqui, depois, vamos embora. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a única forma de sair desse charco
é orando, e foi o que Davi fez. Quem está comigo, diga amém. Amém. Caminho para encerrar minha mensagem. Olha o que Deus faz naqueles, ou o que Deus faz àqueles que esperam nele. Olha o que Deus faz. Aleluia. Se você ler o versículo, vai falar assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem se inclinou para Davi? Meu Deus. Aleluia. Quando você espera com paciência no Senhor, aleluia, o próprio Deus atuou na vida de Davi. Jeremias é uma bênção, eu gosto demais dele, é o profeta chorão, é bênção demais, mas alguém teve que tirar ele da masmorra. No caso de Davi, a Bíblia está falando que o próprio Deus se inclinou para ele. O que eu estou falando para você é que quando você continuar uma vida de oração, aleluia, quando você ultrapassar as barreiras na oração, o próprio Deus, aleluia, vai se inclinar para você através do Espírito Santo de Deus, e através do Espírito Santo de Deus, ele vai tocar a sua vida, e aquilo que você pensava que era impossível vai tornar realidade, aquilo que você pensava que não tinha jeito vai ter jeito, porque não há nada impossível para Deus. There is nothing impossible to God. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. O irmão testemunhou que eu pensei que nem ia acontecer, mas está lá, aconteceu, chegou na casa dele, Deus abençoou a vida do irmão André. Não existe nada impossível para Deus. Aí ele vai falar: olha, o próprio Deus, ele me ergueu, aleluias. Ele me tirou desse local horrível, aleluia. Eu falei para você que o charco de lodo, ele é uma região espiritual, e ele fala o seguinte: ele me tirou e ele me transportou para um outro lugar. Quem está comigo, diga amém. Agora é a parte boa da mensagem. Ele me transportou, ele me tirou do local que eu estava e me transportou para um outro local. E aí a Bíblia vai falar o seguinte: que ele colocou os meus pés firme. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Primeiro ponto, o próprio Senhor ergueu Davi. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou ministrando para você que o próprio Senhor, aleluia, se você estiver lá, ou alguma área da sua vida estiver lá, o próprio Senhor, aleluia, através do Espírito Santo, vai te erguer de lá, vai te transportar de lá, vai te colocar em uma outra atmosfera espiritual, numa outra sintonia. O ponto 2, ele está falando o seguinte: olha, ele me limpou de toda aquela sujeira, aleluia. A Bíblia fala em 1 João 1,7, se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, aleluia, me purifica de todo o pecado, aleluia. O sangue de Jesus, ele ergueu Davi, tirou ele de lá, mas ele também limpou Davi. No número 3 eu coloquei aqui o seguinte, querido, que se você ler na sequência, ele vai falar: olha, pôs os meus pés sobre uma rocha. Meu Deus, precisa revelação, isso já entendeu? Pôs os meus pés sobre a rocha. Quem é a rocha, querida? Meu Deus, aleluia. A rocha aqui é a representação de Jesus Cristo. Eu estou falando para você que Davi estava num local onde ele não tinha estabilidade, era um local fofado, era um local pantanoso, um local de pântano, mas ele está falando: olha, além dele me erguer, além dele me limpar, aleluia, ele firmou os meus pés sobre a rocha. Aí na tradução em inglês fala assim: olha, he set my feet on the rock. He set my feet. Eu gosto mais dessa tradução em inglês, porque em inglês dá uma conotação que ele instalou os pés de Davi na rocha. Quem que é a rocha? Aleluia. Quem que é a rocha? Que ele dá glória a Deus aí, aleluia. O que eu estou falando é que o desejo do Senhor é de instalar você na rocha que é Cristo. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. O desejo do Senhor é instalar você, aleluia, na rocha que é Cristo, porque se ele te instalar lá, aleluia, se ele te instalar lá, querido, aleluia, você vai ter estabilidade. Meu Deus. Quando Deus te instala em Jesus, meu Deus do céu, quando Ele te coloca em Jesus de verdade, aleluia, quando Ele te instala em Jesus, você passa a ter uma estabilidade espiritual. Quando Ele te instala em Jesus, o que eu estou falando para você é que Ele mantém o nível de espiritual na sua vida, você está instalado, e aí aquela palavra se cumpre na sua vida, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vive em mim? Porque agora eu estou instalado. Meu Deus. Agora eu fui colocado. Eu estou instalado nele.
Aleluias. Eu estou fixado nele. Eu estou de um ponto que daqui eu não me movo. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Aleluias. E quando ele firma os seus pés, ele faz o que ele faz em Salmo 18, 33. Faz os meus pés como das corças e me põe nas alturas. Salmo 18, 36 fala: alargaste os meus passos e os meus artelhos já não vacilam mais. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Aí ele vai dar sequência no texto, vai falar: olha, ele firmou os meus passos, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Na tradução em inglês fala assim, ó, estabeleceu os meus caminhos. E aí dá uma diferença de você falar firmar os meus passos e uma diferença em você falar estabeleceu. Aleluia. Porque quando fala em estabelecer, está falando o seguinte: ele pegou os meus passos, que outrora estava no charco de lodo, e ele deu princípio aos meus passos. Ah, meu Deus, ele deu princípio, ele organizou os meus passos, ele instituiu os meus passos. Aleluia. Em outras palavras, está falando o seguinte: ele trouxe luz aos meus passos, ele trouxe clareza aos meus passos. E a palavra do Senhor diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Aleluias. É a tua palavra, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. A próxima coisa que ele faz, você vai ver no versículo de número 3, que diz assim, olha, e pôs um cântico novo. Aleluia. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. E pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Aleluia. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor por causa daquilo que Ele tem feito na sua vida. Muitos verão e muitos temerão e confiarão no Senhor, porque Ele me tirou do charco de lodo, aleluias. Ele me tirou de um local de instabilidade, Ele fixou os meus pés sobre a rocha, aleluia. Ele instalou a minha vida sobre a rocha, aleluia. E agora que eu estou instalado, os meus pés já não vacilam mais, agora eu tenho princípios, aleluias. Agora eu tenho um caminho, eu tenho clareza na minha vida, eu consigo ver a obra do Senhor sendo realizada na minha vida. A Bíblia diz em Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Querido, existe uma diferença em servir a Deus e servir a Deus cheio do Espírito Santo. Existe uma diferença entre você vir à igreja, aleluia, e você vir louvar o Deus da igreja. Aleluia. O que eu estou falando para você nessa noite, e o Espírito Santo de Deus falou fortemente comigo, essa mensagem hoje, ela não é uma mensagem em vão, ela é uma mensagem que ela tem endereço, ela tem local que ela está indo, eu tenho certeza disso, aleluia. E o Senhor falou comigo, Douglas, a questão é a seguinte, tem pessoas que, ela já está saindo de lá já, está uma bênção, mas tem pessoas que, algumas áreas ainda estão lá, e é desejo do Senhor te arrancar de lá hoje, aleluia. O Senhor, Ele quer te arrancar, é mais ou menos como um arrebatamento, você vai ser tirado à pressa, é esse o sentimento que tem no Espírito, Ele quer te tirar de lá, aleluia. Ele quer tirar a legalidade do inimigo. Ele quer quebrar, aleluia, as cadeias da sua vida. Ele quer escrever uma nova história para você, aleluia. É tão lindo ver a irmã testemunhando esse dia, ela falando que ela ficou um tempo, que o sonho dela era casar, e Deus realizou o casamento, e Deus fez. É tão lindo ver a outra irmã falar que Deus está movendo. Querido, deixa eu te falar uma coisa, é um tempo que nós precisamos, aleluia, esperar no Senhor, aleluia, colocar toda a nossa fé, é toda, querido, no Senhor. Eu queria te convidar para vir à frente nessa noite. Aleluia. Se você sentiu, se você não, vem a igreja toda na frente. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele firmou os meus passos. Ele firmou os meus passos. Aleluia. Ele firmou os meus passos. O Senhor tem transformado a minha vida. Ele tem mudado os meus paradigmas. O Senhor tem me revelado os meus inimigos, querido. Aleluia. E eu vou te ser sincero, eu estou inspirado em Davi, porque como o pastor ensinou, eu quero perseguir todos eles. E eu quero atravessar todos os meus inimigos. Aleluia. E eu não quero voltar enquanto eu não ter exterminado todos eles. O Senhor tem operado na minha vida, o Senhor tem mudado a minha história. O Senhor tem mudado a minha história. E deixa eu te dizer algo, querido.
Louvado seja Deus, tem muitos anos que Deus me deu a graça de ministrar a palavra. O maior prazer que existe na vida do homem é ministrar a palavra de Deus. É o maior prazer. E Deus, ele tem movido a minha vida. Alguns dias atrás eu encontrei com o irmão, ele falou assim: Douglas, o que está acontecendo com você? É um irmão muito particular, um irmão do meu coração, e ele tem essa intimidade comigo. Ele falou: você chegava ali, eu estou vendo você meio com medo. Querido, Deus tá me quebrando, é por